24 estados já conseguiram mais do que compensar a perda de arrecadação em meio à pandemia. Para 24 governadores, a ajuda financeira concedida pelo governo federal, com o objetivo de fazer aquela mitigação do impacto econômico provocado pela pandemia do coronavírus, já foi mais que suficiente para compensar uma perda de arrecadação. Estudo pela instituição fiscal independente, órgão ligado ao Senado Federal, revela que apenas Ceará, Santa Catarina e São Paulo não registraram ganhos acumulados de receita no período de 12 meses até o mês de setembro. Excedente de 12 bilhões de reais, né? Entre o que o governo federal transferiu e a perda de receita tributária dos estados. Muito dinheiro. Mas não é para comemorar, né, Zaida? É um ano completamente atípico, pelo contrário. Era ajeitar a casa para tentar começar 2021 com o mínimo de déficit, né? E aí que tá, né, Zaida e Ronald? 2021, a gente fica muito nessa esperança, vou tocar de novo nesse assunto. Será que em 2021 esse começo não vai ser o 2020S, como se diz? E aí, Zaidan, o que esperar das finanças, hein? Os caras já arrebentaram com aquela proposta do Mansueto, que já picou a mula, né? Ele falou, o quê? Eu fiquei 2 anos estudando esse troço. Já dei minha contribuição, vou voltar para a iniciativa privada, né? Porque a ideia dele era simples e correta. Primeiro você faz as reformas adequadas para buscar equilíbrio fiscal. Aí você vai receber socorro. Isso antes da pandemia, hein? Não tem nada a ver com a pandemia. A pandemia era inevitável que houvesse socorro. E eles deram um jeito de acabar com isso. Inclusive o Rodrigo Maia ficou pressionando o governo para que compensasse toda a perda. E agora, 12 bilhões a mais do que eles haviam perdido. E sabe qual o estado que teve o maior ganho? O Amapá. 27,7. Roraima, 26,1. Acre, 17,8. Tocantins, 10,9. Ou seja, não dá nem para governador chegar, no caso desses estados, 24 estados, maioria absoluta, né? De 27, contando o Distrito Federal. Não dá para nenhum deles chegar e falar o seguinte, olha, você vê aí, esse ano difícil, então tivemos perda de arrecadação. Não! No fim não tiveram. E mesmo assim, entregam serviços péssimos. Quando entregam, né? Como no caso do Amapá, que teve, repito, um ganho de 27,7%. O plano Mansueto foi para o espaço porque eles querem continuar do mesmo jeito. Ou seja, fazem a gastança com dinheiro público e aí quando o negócio estoura, eles vão lá no governo federal com o Pires na mão, dá uma ajuda aí. Mas o governo federal não é muito diferente. Também a gastança, também gasta. Aliás, até porque ao financiar o judiciário, por exemplo, que é um gastão, né? Então você imagina se sobra dinheiro. Não sobra. O rombo é geral, em todos os cofres públicos. E só mais uma coisa, Ronald e Sônia, que não fiquem arrastando para as calendas a investigação a respeito de gente que usou a pandemia para roubar. Boa lembrança. Não é verdade? Inclusive, comprando equipamento inadequado. Os caras compraram respiradores que não serviam para casos de Covid. Condena gente à morte. Não é nem o caso só da corrupção, né? Se o cara superfaturou um equipamento que funciona, é uma coisa. E quando ele superfaturou um equipamento que sequer funcionou para dar oxigênio para as pessoas? Exato. Você está condenando gente à morte. Porque na hora que você vai usar o aparelho, não, esse aparelho que a gente comprou aqui não serve para isso. Que pena, né? Erramos. É o tipo de coisa que não pode errar. É igual o piloto, né? Tá sobrevoando o Atlântico, esquece de fazer desculpa, errei. Não tem desculpa porque todo mundo morre.